Hoje temos mais um episódio do nosso podcast. Fala, jovem! Um podcast para quem gosta de cirurgia e para quem não gosta também. E aí, Gi, hoje nós temos um amigo mesmo, né? Finalmente é amigo meu e seu, né? Ave Maria. Ele só traz seus amigos pra cá, pô. É lógico, é evidente. Você faça a sua apresentação formal e eu faço a minha informal depois. Não tão formal hoje, porque nós já tivemos uma pessoa aqui muito ligada a esse personagem nosso. Nós já tivemos aqui... Ele já foi citado. Já foi citado aqui no episódio que nós tivemos a doutora Ana Karenina, a brodinha de A minha Gi, brodinha. cirurgiã de cabeça e pescoço, e eu disse que ela era casada com um dos caras mais chatos que eu já tive o prazer de conhecer. Dr. Sátiro Gil de Souza Neto. E hoje nós vamos falar com o nosso amigo chato. Brincadeira, cara, brincadeira. Sátiro é um grande amigo nosso, nós temos realmente muito tempo de convivência. Acho que eu conheço o Sátiro já tem pelo menos aí uns 10 anos. É mais, uns 14. Uns 14 anos. A gente já teve... Já enfrentamos alguns desafios no glorioso Hospital Deoclésio Marques de Lucena. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver esse rapaz aqui salvar a gente lá com os meus próprios olhos. É um exímio cirurgião e um grande urologista também. Sátiro, ele é formado em urologia pela Universidade Federal de Pernambuco e é membro da Sociedade Brasileira de Urologia. E hoje vai nos brindar com seus conhecimentos sobre a especialidade dele com ênfase na saúde do homem. Agora faça a sua apresentação aí. Antes dele começar a falar, né? Como você já fez uma pequena introdução, conheço o Sátiro porque ele é casado com uma irmã, né? Acho que a Aninha é minha irmã. Pai dos meninos mais maravilhosos desse mundo, que eu amo demais. Inclusive, sempre dou um mimo, né, para os nossos convidados. Sim. Aí o dele era o dobro do tamanho dos outros. Por quê? Amo o Sátiro. Mas o Sátiro tem aqueles agregados no meu coração. Então, é um amigo pessoal, é casado com a minha irmã e pai dos meninos mais maravilhosos desse mundo. Seja muito bem-vindo. É uma honra. Mas isso aí eu deixo para ele falar. Eu amo você. Eu acho não, que amigo, você... Olha, na minha casa, verdade, eu diria... Eu preciso contar para você. Na minha casa, a minha mãe é apaixonada pelo Dr. Sátiro. Mas ela acha ele lindo, ela acha ele elegante, ela também acha isso daninha. Porém, quando ela fala do Sátiro, você vê que é diferente, entendeu? Sátiro é assim... Amigo, mas eu vou explicar hoje a sua chatice. Não é que você é chato, é porque você é um cara que tem humor ácido. Isso é muito bacana. Isso é uma característica de quem é inteligente. Não tem dúvida nenhuma disso. A sagacidade e o humor ácido dele é que tornam ele chato. É um chato entre aspas. Eu acho que ele é inteligente, na verdade. É isso mesmo. Então vamos começar, né? Vamos sim. Sátiro, existe muita, vamos dizer assim, dúvida, no geral, com relação à sua área, o que você faz. Porque a gente sabe como urologista é um profissional que está muito envolvido realmente com os cuidados da saúde masculina e tudo. O pessoal acha que urologia é só uma coisa, próstata, né? Próstata. E a gente sabe que vai muito além disso. É uma especialidade belíssima, é uma especialidade extremamente completa. A gente sabe que um urologista, para chegar à situação em que você se encontra hoje, ele faz quase um curso de medicina novamente. Verdade. Muitas vezes. Tem alguns que fazem um curso de medicina de novo, em termos de tempo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a especialidade. Eu vejo muitas vezes na rede social do urologista. Você sabe o que é que o urologista faz? Do que é que o urologista cuida? Porque realmente é um mundo de coisas que vocês podem fazer, né? É verdade. Não, em primeiro lugar, preciso agradecer, né, o convite, agradecer as palavras. A gente sabe que a gente está entre amigos, né? Quando a gente ouve muito elogio, né? A gente sabe que a gente está entre amigos mesmo. Mas é verdade, a urologia ela é extremamente ampla, né? Tem espaço hoje nicho para todo mundo, para quem gosta de cirurgia, para quem não gosta também. Exatamente. Né? E basicamente eu costumo dizer, né, que a urologia ela trata rins, né, bexiga, que é o trato urinário, né? Isso contempla homens e mulheres. Portanto, nós somos médicos não só dos homens, como das mulheres também. Sim. Né? E além de rins e bexiga, ureter, bexiga, também testículo, pênis, né? Próstata, e aí vai incluir o aparelho reprodutor masculino. Por isso essa confusão, né? Inclusive tem muita confusão também com a proctologia. Sem dúvida, é isso que eu ia colocar aqui. Por causa do toque da próstata, né? Que a gente faz através do reto, então muita gente procura urologista também para tratar doenças anorretais, né? Pela força do movimento, você acaba ganhando experiência com isso também, coisa simples, você, como médico, sim, acaba também ajudando o paciente, mas
não é nossa área, né? Especificamente, não é nossa área. Então, resumindo, o urologista ele trata do trato urinário de homens e mulheres e do sistema reprodutor masculino. Resumindo, é isso aí. E nessa confusão, eu acho que piora um pouco também, porque o seu pré-requisito é a cirurgia geral. Sim. Então, quando a gente passa pela cirurgia geral, a gente passa por toda a parte do Isso. trato gastrointestinal e você tem experiência com cirurgia Isso era o abdominal. que eu ia colocar também. Uhum. Então, no final das contas, quando chega em você, você sabe ver realmente Sim. um pouco de tudo, Isso. né? Então, eu acho que aumenta um pouquinho a confusão. Mas eu acho bem bacana você conseguir separar isso, porque muitas vezes os pacientes chegam para mim e linkam, por exemplo, qualquer problema renal ao nefrologista. Isso. Exatamente. E muitas vezes ele precisa mesmo de um urologista, Isso. né? Eu, por exemplo, como cabeça e pescoço, acabo tendo bastante relação, eu e a Aninha, né? Com a parte da paratireoide, com os pacientes que têm cálculo renal. E muitas vezes eles falam, eu tenho que ir no nefrologista. Eu falei, você vai até precisar em algum momento, sim, né? Mas primeiro você precisa ir num urologista. Que é o seu carro-chefe, é quem mais aparece no consultório, assim, que você mais atende? Olha, o consultório de urologia hoje ele é muito diverso, né? O cálculo renal ele é um carro importante, assim, ele tem uma frente importante no dia a dia da gente. É uma coisa que a gente faz muito, mas a gente lida também, principalmente para a gente fazer parte da equipe de oncologia, né? Da Liga, então a gente também lida muito com câncer de próstata, Pois câncer é. renal. Que é outro mundo, né, velho? Que é um outro mundo. E, assim, a sexualidade hoje também é uma coisa que está muito, 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 muito procurada, né, no consultório. Inclusive, foi motivo de pergunta da minha caixinha. Muito. Essa semana abri caixinha para poder planejar e ver quais eram as dúvidas, né? A gente fez assuntos em paralelo para poder conversar sobre a saúde da mulher como um todo e a saúde do homem. Uhum. E aí surgiram algumas dúvidas aqui. Eu vou começar falando com a primeira pergunta logo da caixinha, que foi com relação ao câncer de pênis. Vou puxar a sardinha para o lado oncológico, que a gente trabalha Sim. junto na Liga, né? Eu e Sátiro, a gente trabalha no hospital oncológico. Então, a gente recebe muitos casos realmente muito, muito voltados assim, para a parte da oncologia. E a pergunta ela era bem específica com relação a fator de risco com relação a câncer de pênis e se tinha alguma relação, por exemplo, com a higiene e tudo mais da região. Isso. E aí? E é o principal fator de risco, né? O principal fator de risco para câncer de pênis é a falta de higiene, né? Então, por isso que a fimose é um fator de risco importante para o câncer de pênis, porque impossibilita que o paciente higienize o pênis, né, adequadamente, né, com frequência. Então, não é incomum a gente receber homens no consultório que passaram a vida inteira, homens de 30, 40, 50 anos, que passaram a vida inteira com aquela fimose e nunca colocaram a cabeça do pinto para fora. Isso. Né? E aí chega, doutor, me cansei disso, vivo inflamando, tá doendo, tá endurecido, agora eu quero fazer essa cirurgia. Quando você vai ver, tá lá. E aí você examina, você já imagina que ali embaixo daquela pele ali já não é só uma cabeça do pinto, né? Tem um tumor. E no nosso estado acontece muito. Lamentavelmente, nosso estado é bem campeão nisso aí. Né? A gente já recebeu, inclusive, visita de colega de São Paulo e tudo. Porque os caras não acreditavam que a gente tinha essa experiência que a gente tem aqui. Entendi. A incidência é tão expressiva que chama atenção até fora. Chama atenção. Lamentavelmente, né? Porque isso reflete a qualidade de instrução do nosso povo, né? Mas, enfim. É interessante falar isso, porque é evidente, a gente trabalha num serviço de referência oncológico, né? Um serviço que tem um movimento muito grande, seja para qualquer especialidade que está ali. Sim. Mas se isso chama atenção fora é porque realmente a prevalência da coisa aqui é diferente, né? Sátrio, você acha que tem algum componente também e a gente vai entrar um pouquinho, vai falar bastante disso, de tabu com relação à questão do homem se cuidar, de visitar o urologista? Tem aquela questão do preconceito com relação ao exame da próstata, que a gente sabe que isso é até motivo de uma campanha mensal, a gente sabe, Sim. do Novembro Azul, que é justamente focada nisso aí, para que o homem possa olhar para si mesmo e aí despertar nele esse reconhecimento da necessidade de se cuidar, né? E aí, eu queria saber de você se tem realmente essa questão aí do tabu, que isso se influencia também nesses diagnósticos mais tardios, né? Se você puder colocar um pouquinho sobre Andrezinho, eu cheguei aqui em Natal em iníciozinho de 2015 e logo que cheguei já comecei consultório e nesses 10 anos, assim, a gente vê que vem cada vez mais melhorando, né? Perfeito. Os mais jovens não têm mais problema com isso, pelo contrário, às vezes
Homem jovem de 20, 30 anos já está procurando. Doutor, eu não sei se tem alguma coisa para eu fazer aqui, mas eu já estou vindo, porque vai que tem alguma coisa, não estou perdendo tempo. É claro, né? Sempre tem. A gente sempre pode, né? Sim. Tá fazendo uma revisão aí nos pacientes. E os mais antigos, você sente cada vez menos resistência, né? É lógico que existe. E fica muito claro quando a gente, né, vê os exames do paciente, a gente chega assim, olha, seu fulano, agora os exames estão todos ótimos, vamos fazer o toque. Aí o paciente faz assim, Mas não tá tudo bem? não, doutor, vamos, claro, eu não tenho problema com isso não, já demonstrando, né, que de fato existe um problema, né, assim, é uma coisa que o paciente, ele precisa demonstrar que encara aquilo com naturalidade, então não é tão natural assim, né, mas hoje em dia, eu diria assim, nos últimos 5 anos, é raro o paciente que não aceita ser tocado, ser examinado, sabe? Vem melhorando. Mais uma vez, repito, o pessoal, né, no interior, às vezes com menos informação, ainda é um pouco mais resistente, mas também É muito frequente o cara chegar puxado pela tem mulher. Ô, doutor, isso aqui. muito. O que eu vejo muito, que a gente faz uma triagem lá na liga, é o pessoal querer fazer o PSA, que é o exame de sangue. Sim. Eles querem mesmo, eles procuram para fazer e eles sabem o nome do exame. Quero fazer o PSA. Isso. Mas também não querem além disso, né? Doutor, se o exame de sangue estiver bom, né, aí não precisa, né? Olha, seu fulano, o senhor vai fazer se o senhor quiser, né? Que precisa. Isso que você falou, André. A mulher que leva muitas vezes. Seu fulano, você veio fazer o que hoje? Ela que me trouxe. Tá, e a senhora trouxe ele por quê? Doutor, ele nunca veio. É muito comum, mas uma vez que eles vão, normalmente Existe essa ida de rotina, né? Porque chegou numa determinada idade, ou então a esposa se preocupou e ele foi, mas não tem, às vezes, uma queixa específica. E existem queixas muito específicas que chamam nossa atenção. Fala aí pra gente o que chama atenção. O que chama atenção? Sinais de alarme. Isso. Sinais de alarme. Queixas que normalmente os pacientes podem ter. Ótimo, assim, a pergunta é excelente, a gente até no sentido de estar fazendo um serviço social, né? Perfeito. Porque a gente falando especificamente de câncer de próstata, a gente não deve esperar sinal de alarme, né? Qual é o principal sintoma de câncer de próstata? Nenhum. É uma doença completamente silenciosa, né? E normalmente quando você tem algum sintoma é porque provavelmente você já não está indo no melhor momento. Esse momento já passou, né? Por isso que é tão importante, homens, aí aproveito até para abrir essa janela assim, para deixar essa informação bem realmente definida. Homens que têm histórico familiar de câncer de próstata, eles precisam fazer essa revisão anual a partir dos 45 anos, tá? E os homens que não têm histórico familiar a partir dos 50 anos, independente de sintoma. Se a gente for esperar sintoma, é porque a gente já está... O cavalo já passou. Né? O cavalo salado já passou, a gente perdeu o melhor momento. Mas, falando de sintomas mais comuns, quando eles aparecem, são hematúria, né? Que seria o sangue na urina, a dificuldade para urinar, dores pelo corpo, dores ósseas, né? Que já seriam alguns sinais de metástase avançada, né? Exatamente. E a gente, na verdade, a gente espera não ver isso, né? Então tem que ir todo ano. Homens, para mim, que 40 anos, chegou cedo. Eu tô vindo aqui porque câncer de próstata, né? O cara, pô, pelo protocolo, 40 anos, eu não preciso fazer. Mas o cara já me procurou. A gente faz. A gente já começa. Bacana. E tem também uma queixa que eu acredito seja muito frequente no seu consultório, são aquelas queixas realmente urinárias nos pacientes de, vamos dizer assim, acima de 40, 45, 50 anos, né? Que caracterizam aquela famosa hiperplasia benigna da próstata, né? Que é aquela situação que o paciente tem aquela dificuldade para urinar por causa da famosa próstata crescida. E, assim, é muito frequente você identificar a neoplasia maligna da próstata, o câncer de próstata num paciente com esse perfil. Sei lá, que a hiperplasia da próstata, a próstata crescida, que levou à dificuldade, salvou o cara de uma doença mais avançada ou não percebe muito isso? Essa confusão do paciente, às vezes, ela é benigna. No sentido de você conseguir adiantar esse diagnóstico, né? Mas às vezes também deixa o paciente muito preocupado, né? Que o paciente chega, doutor, eu fiz esse ultrassom e o médico disse que eram 30 gramas e eu tô com 60 gramas de próstata e agora? E eu sempre falo pro paciente que assim, olha, o tamanho da próstata não tem relação com o câncer de próstata. Eu costumo até comparar com o câncer de mama. Uhum.
Olha, aquela moça que tem a mama pequena, ela não pode ter câncer de mama? Pode. A moça da mama grande também não pode ter? Pode. Tamanho do documento. Você pode ter câncer de próstata com qualquer tamanho de próstata. Mas esse assombro, entre aspas, né, com o tamanho da próstata, às vezes faz, né, com que o paciente que não está nem pensando em câncer de próstata, assim, que não, o foco dele, a procura dele não foi por isso, foi pelo tamanho da próstata. Ele acaba procurando e, eventualmente, você descobre, né? O que ele estava sentindo, às vezes, não tem relação com câncer, mas... E eu vou embolar um pouco o meio de campo, porque você falou, jogou como logo o primeiro sintoma a hematúria, que é sangue na urina, né? Isso pode ser visto a olho nu, né? Você fazer um xixi vermelho, um xixi de uma cor diferente, mais concentrada ali, e aquilo te despertar alguma coisa. Ou então até fazer um exame de urina, de rotina, e vem hemácia, e isso. E aí isso pode acontecer com homens ou mulheres. Sim. Porque se você para pensar, um sangue na urina pode ser de um cálculo renal, de uma infecção urinária, pode ser um câncer de bexiga, pode ser qualquer coisa, né? E aí, orientações com relação a isso, para homens e mulheres. Notou alguma dessas diferenças aí? Como é que a gente trilha esse caminho? Sempre urologista? É como você falou, sangue na urina significa que tem sangramento em alguma parte do trato urinário. Pode ser do rim, pode ser do ureter, pode ser da bexiga, né? No homem pode ser da próstata, da uretra. E claro, pode ser algo tão simples como uma infecção urinária, né? Passando por algo um pouquinho mais complexo como um cálculo. Os cálculos, né? Os cálculos são uma causa importante de hematúria, mas normalmente eles vêm associados com dor, né? E os tumores também. Os tumores não podem ser descartados, exatamente, excluídos. Muitas vezes, os pacientes que chegam com hematúria, a gente faz essa investigação pensando no pior, né? Médico é sempre treinado, né? Para pensar no pior em primeiro lugar. Para pensar no pior. Né? Se você excluir o pior, aí o que vier é lucro, né? Então, e a gente sempre... Isso gera uma preocupação. Tem umas coisas que ajudam a gente, né? Se for um paciente, por exemplo, que é um grande tabagista, o nosso pensamento vai para coisa ruim mesmo, né? Sim, sim. Isso acaba ajudando bastante, né? A depender do perfil do paciente, né? Câncer de bexiga tem muita relação com o tabagismo, né? Tanta relação com o tabagismo que os pacientes com câncer de bexiga hoje em dia, eles já devem ser levados para alguma triagem de pulmão. Porque você já imagina que eles... Que possa ter um tumor chamado sincrônico, que aparece ao mesmo tempo, né? Uma possibilidade, né? Uma possibilidade, porque você já imagina que aquele paciente com câncer de bexiga, ele é fumante. Tem muita relação. Todo câncer tem, né? Mas o de bexiga é uma relação muito, muito forte. Muito forte. Sátiro, e ainda falando da rotina de consultório, óbvio que a gente está vendo aí o boom das redes sociais com relação a esse tema, né? E aí a gente não pode deixar de falar sobre aquelas situações em que os jovens procuram vocês buscando o uso de alguma substância, hormônio, para melhorar a performance, para ganhar massa muscular, para ficar grande, melhorar o desempenho na academia. Qual é o posicionamento de vocês, particularmente, como eu digo, como sociedade, frente a isso hoje? O que é que vocês têm tomado em termos de ações? Existem situações em que haja evidência científica de que o uso desse tipo de substância pode ser feito no paciente? Em que situações isso pode ser utilizado? Como é que tem sido a postura de vocês com relação a isso? Porque a gente sabe que hoje isso está muito em voga, a questão de você usar os chamados hormônios bioidênticos com fins de performance e estéticos. Eu já vi até outro dia... O paciente chegou para mim dizendo que estava fazendo uma hormonização. Ah, que bacana. Hormonização, você acredita? Sendo bem direto, né, Andrezinho? A TRT, a terapia de reposição de testosterona, você que gosta muito de português, né? O que significa reposição, né? Repor é você colocar onde está faltando. Ponto. Acabou. É simples. Aí a gente vê muita conversa no consultório. Muito comum. Isso é o primeiro argumento quando você fala para o paciente. Olha, sua testosterona está na janela normal. É uma janela larga, né? Vai de 180 a 800. Nanograma por decilitro. Vai depender um pouquinho do laboratório, mas mais ou menos isso aí. Olha, 350 sua testosterona está ótimo. Está tranquilo, está normal. Doutor, mas podia ser maior, né? Eu costumo dizer, podia. Eu tenho 1,75 m, eu podia ser maior.
Mas eu nasci com 1,75 m. A tua testosterona tá aí, tá fazendo o papel dela. Né? Seus receptores estão sendo alimentados direitinho por ela e você não tem motivo para aumentar a tua testosterona. Existe a necessidade de repor? Claro, você está com uma dose, você está com sua dosagem baixa ali, sua testosterona está baixa. A gente não espera nem 180, 230 mais ou menos, 250, dependendo dos sintomas, já vale a pena repor, mas para o paciente que tem sintoma, né? O paciente que está perdendo libido, o paciente que não tem, a cognição não está boa, que não está concentrando, esse paciente ele vai ser beneficiado, porque você vai estar repondo a testosterona para ele. Né? Qualquer outra coisa fora disso não é medicina responsável. A verdade é essa. Ah, mas meu vizinho tá fazendo. Isso é muito bom você colocar isso, cara. Muito bom colocar isso, porque realmente a gente tá vendo um boom de reposição de testosterona, inclusive nas mulheres, né? Inclusive nas mulheres. Eu faço uma analogia porque, não sei se vocês já viram, existem algumas medicações que às vezes as pessoas usam até como pré-treino, em que você encontra o hormônio da tireoide nelas, né? Sim. E aí é tentando realmente fazer aquele gap de aumentar um pouquinho o hormônio da tireoide para ver se aumenta um pouco o metabolismo, para ver se você acelera isso e se você emagrece mais. Né? É como se fosse um facilitador. Só que uma coisa que eu começo a fazer em paralelo é que é o seguinte, na hora que você aumenta um pouco o seu hormônio da tireoide, talvez você comece a ter alguns sintomas. Você começa a sentir um ataque cardíaco, e ataque cardíaco é um negócio que te incomoda. Ela é muito clara, ela é muito evidente, né? Você pode ficar... na verdade. Né? Isso, não é ataque cardíaco. Exatamente. A coração bater, perfeito, né? Perfeito. Então, assim, você pode começar a ter uma insônia, uma irritação, mudar cabelo, pele. E quando você está usando alguma coisa com um motivo estético, essas outras coisas te chamam a atenção. E eu acho que o hormônio ele acaba sendo mais sedutor. Porque o efeito que ele vai fazendo a longo prazo, o que ele pode trazer de mal, você não consegue enxergar de uma maneira tão aguda. Então, eu acho que acaba sendo muito pior, sabe? Por isso que as pessoas acabam usando mais. Isso é maravilhoso mesmo, né? Quem não quer emagrecer comendo tudo, ganha massa rápido, né? Exatamente. Ganha resistência. E você tem, assim, se deparado hoje, Sátiro, com muitos... Vamos para a gente usar um eufemismo, né? Usar um termo para amenizar a coisa. Efeitos colaterais do uso de hormônios, para não dizer outra coisa. Você tem visto isso com muita frequência no consultório? Ou ainda é uma coisa meio que incipiente? Como é que tá? Sabe o que é o pior de tudo? É que o cara faz o tratamento dele, né? Toma a injeção que ele quer, aí quando dá errado ele vem para você. Sim, né? para você tentar consertar. Pra você tentar consertar o que estragou, né? E, assim, isso está crescendo, isso vai crescer, e eu acredito, inclusive, que vai ter gente que vai ganhar dinheiro com isso. Ou já tem, né? Eu já tenho, não, mas eu digo consertando. Sim, entendi. Né? Tem gente que vai começar a ter um nicho na medicina para esse pessoal, entre aspas, aí sequelado. Né? Porque essa reposição, que não é reposição, né? Uso indiscriminado, no tempo da gente, isso era... Essa over-suplementação. Tomar bomba mesmo. Isso, né? exatamente. Isso não era hormônio, não era anabolizante, né? Isso traz, enfim, esse tratamento com a testosterona para níveis suprafisiológicos, principalmente. Uma imensidão de problema, né? A própria HPB pode vir disso aí, né? Você pode começar a apresentar uma dificuldade miccional porque tua próstata cresceu, retenção urinária, tumor hepático, né? Você sabe disso. Câncer de fígado. Insuficiência renal, né? Caso até de surto psicótico, né? Surto psicótico, inclusive, eu acho que até a própria Ana Karenina, não sei se foi uma paciente sua ou de outra colega, que fazia uso, uma mulher jovem. Foi um rapaz? Não, isso já é uma mulher jovem que teve um surto psicótico no internamento da tireoidectomia. Olha só. Né? E ela depois foi dizer que fazia uso. Né? A Ana teve um paciente que teve um tumor... Repulsão não, né? O uso pode aumentar a agressividade, não pode... Sim, né? sim, surtos de ira, inclusive, né? Tipo aquele filme lá, Pô, agora esqueci. Um Dia de Fúria? Um Dia de Fúria, né? Pode acontecer. O que a gente já viu, que foi um caso da Ana, foi de um rapaz que usava o hormônio
E a sensação que a gente teve é que a doença dele, ele teve um tumor de tireoide muito avançado, com comprometimento linfonodal regional, assim, numa velocidade muito grande. Então, a gente atribuiu muito a isso também, sabe? Ao uso talvez do tenha algum hormônio. receptorzinho ali que... Achei que foi. Mas coisa, esse do surto não foi com a gente, não. E é isso, é impressionante. Hoje, inclusive, outro dia eu recebi um amigo no consultório que estava dizendo, não, porque eu estou vindo aqui porque eu decidi, eu quero fazer uma reposição. Se a testosterona está normal. Não, mas podia ser maior. Não, mas veja, aí você vai explicar tudo. Né? Não, inclusive eu quero que minha mulher comece também. Eu disse, peraí, você casou com uma mulher, amigo. Né? A testosterona dela é baixa porque ela é mulher. É uma coisa, exatamente. Mulher tem testosterona baixa. Enquanto a gente pode ter 800, a mulher vai ter, se tiver muito, 50, né? Tem um pouquinho, porque a adrenal, né? As glândulas adrenais produzem testosterona também. Então, vocês produzem um pouquinho. Mas é um pouquinho. Eu lembrei de uma piada besta que eu faço, que às vezes os homens reclamam da TPM da mulher e tudo mais. Eu fiz, amigão, é o seguinte, não gosta de TPM, não? Namora um homem. Porque não tem como não, entendeu? O negócio é difícil aqui. Essa é piada para outro podcast. Foi, né? Faltou. E eu vou mudar de assunto. Porque tem uma pergunta da caixinha que eu achei bem legal. Há pouco tempo, também abri uma caixinha e uma paciente tinha falado assim comigo. Não era minha paciente, né? Paciente de outra pessoa. Doutora, eu operei a tireoide por um bócio, que é só um aumento, né? Uma doença benigna. Mas agora eu tô arrependida. E aí eu tenho mania, às vezes, de botar uns filtros engraçados assim. Eu fiz, ai meu Deus, botei o filtro engraçado e falei, não faz isso não. Porque agora que tirou, não dá para botar de volta, entendeu? Tem que tomar agora o hormônio pro resto da vida, não tem jeito. Só que tem... Sem arrependimento. Tem uma cirurgia na urologia que ela é clássica dos arrependimentos. Que é a vasectomia, né? Quando o homem não quer mais ter filho, aí resolve fazer... A reversão, porque agora ele quer ter de novo. Isso. Converse com a gente sobre isso aí. Dá para fazer isso? Como é que... Dá. A gente sempre orienta, né? Assim, a vasectomia é uma cirurgia extremamente frequente no consultório. A gente faz vasectomia toda semana. Algumas. Toda semana. A taxa de arrependimento eu considero que é baixa, né? Porque eu acho que a gente faz 4 reversões por ano. Sátrio ainda é exigido, ou não sei se em algum momento foi aquele termo de consentimento. Sim. Eu digo assim, toda cirurgia Sim. mas aquele mais rigoroso, com acompanhamento, sei lá, psicológico, prévio. Existe uma lei federal que regulamenta a realização não só da laqueadura tubária, como da vasectomia. Então, você precisa ter... comprovar a tua capacidade civil, isso é, né? Você precisa de uma avaliação psicológica, né? Para dizer que você tem capacidade, né, cognitiva de entender aquilo que você está tomando a decisão. Você precisa... A lei mudou ano passado, que até ano passado a parceira tinha que autorizar junto. Que dá consentimento dela, né? Exato. Para a mulher também. A laqueadura, o homem também precisaria autorizar. Isso mudou ano passado, o parceiro não precisa mais assinar junto. É um consentimento só do paciente, né? Mas tem essa questão da avaliação psicológica, tem esse termo que precisa ser assinado, que é um termo, obviamente, específico, direcionado para a cirurgia. E existe também um tempozinho que a gente considera aquele tempozinho do arrependimento, né? Que é a partir do momento que o paciente manifesta o desejo de fazer a vasectomia, para fins legais. Tem uma carência. Exatamente. É a partir do momento que ele assina dizendo o documento e ele passa esse documento em cartório. Você faz depois de tantos dias. 8 semanas. 8 semanas. Então, é uma coisa séria, né? Porque assim, a gente conversa isso, inclusive, muito. 2 pontos importantes. Primeiro, tem reversão? Tem reversão, mas você não pode fazer a vasectomia pensando em reverter. Você tem que pensar que é definitivo. Perfeito. Porque a reversão é uma tentativa. A gente vai lá tentar. A gente pode até falar sobre esse percentual de sucesso depois. Então, é uma tentativa. E outra coisa que pesa bastante é que não está no rol da ANS, né? Então, a vasectomia, o cara faz e não paga nada. Vai lá, o plano cobre tudo, beleza. Mas a reversão aí já... sai toda do bolso. Sátrio, você pode explicar, assim, em linhas gerais, tecnicamente, como o procedimento é feito? A reversão da A reversão? É. Veja, a vasectomia é nada mais, nada menos do que você tirar um pequeno segmento do ducto deferente, né? Que é aquele canalzinho que vai levar os espermatozoides do testículo até o meio exterior. Então, a gente vai ressecar, tirar um centímetrozinho ali daquele canal, amarrar de um lado, amarrar do outro. Tá resolvido. Tá resolvido. A vasectomia é cirurgia de 30 minutos, você faz de um lado do outro, o paciente tá em casa 2 horas depois.
Eu já fiz com ele uma, ele opera tão lindo. Você já fez uma vasectomia? Com o doutor Sátiro, eu já. Mas você não é mulher? Mas, não, pelo amor de Deus, né? Eu como cirurgiã. Eu tenho que falar Pelo amor de Deus. Não podia perder, né? Não podia A perder. piada, né? gente. Você tá menosprezando... Vamos dosar sua testosterona? Ah, pronto. Tá menosprezando a minha capacidade de te auxiliar, você tá vendo? Não, não Não, falei isso, não. Que Só não quis desagradável. perder a Que piada. desagradável. Só não quis Ô, perder a piada piada. desagradável. Mas tudo bem, continua. Continua. E aí, Eu Andrezinho? apenas estava falando que ele opera lindo demais. E a reversão, cara, é o caminho contrário, né? Você identificar esses cotos, né? Ressecar aquela parte que vai estar fibrosada e fazer essa anastomose, né? E é uma microcirurgia, né? Então, hoje a gente dispõe nos hospitais aqui de Natal, a gente dispõe hoje de um microscópio muito bom mesmo. O mesmo microscópio que tem no Einstein, a gente dispõe hoje aqui em Natal. E a gente tem feito bastante, assim, acredito que 4 casos no ano para uma cirurgia que é de exceção e que é feita necessariamente particular, Sim, né? A gente tem feito uns 4 casos por ano e a gente tem tido até um sucesso bom, bacana. né? É uma cirurgia que demanda tempo, porque, né, microcirúrgica, nylon 80, nylon 90, né? Bem fininho, só pra vocês entenderem, eu fico bem É um fininho. fiozinho de cabelo aí fio de da cabelo. doutora Giovana. E estamos, inclusive, com uma esposa de um paciente grávida agora. Que bacana. É. bicho. Legal. Tá bem Legal, feliz. legal, bem feliz legal, mesmo. legal, bacana. Mas eu, como ala fofoqueira, sabe o que eu gosto? É de saber aquelas histórias dos pacientes que acabaram de fazer a vasectomia e mal acabaram de fazer a vasectomia e engravidaram a mulher. Isso eu gosto, isso eu acho graça. Não Nunca tem- aconteceu comigo de depois da vasectomia aparecer grávida, porque eu encho muito o saco disso. Inclusive, eu sempre procuro falar com a esposa para alertar isso. Né? Porque fez a vasectomia, não está valendo a vasectomia. Você vai ter um depósito ali que você vai ter que colocar para fora, ejacular umas 20, 25 vezes, até fazer um espermograma e verificar que dentro daquele sêmen ali não tem mais. Sátiro, depois de espermatozoide. quanto tempo vocês fazem o espermograma de controle para avaliar? Depende do sujeito, né? Sim, São entendi. 20 a 25 ejaculações. Tem engraçadinho que diz assim: ah, doutor, próxima semana eu tô aqui de volta então. Volta ali a não sei quantos meses. Cadê? Mas assim, ejaculação, né? Não é- Sim. Você pode resolver Entendi. sozinho, né? Uhum. Mas já aconteceu, e esse ano, não sei se é nesse caso que você está referindo, de um paciente que no dia da cirurgia a gente foi, operou e tudo, aí no final eu sempre chamo o acompanhante para passar a papelada, dar informação. E aí a esposa olhou para mim e fez: doutor, você não sabe. O que foi? Estou grávida. Ah, não creio. Bacana, hein? Bom demais, bom demais. É. Essas histórias são engraçadas. Mas vamos para a caixinha. Teve uma Vamos. outra que a gente já falou dos hormônios, né? Mas tem uma aqui Uhum. que eu achei sensacional. Eu sou uma pessoa que eu não gostei muito de rodar na urologia, sabe? Não achava muito legal, não. Mas eu acho porque, enfim, A cirurgia é um mundo muito amplo, né? Você não tem que É. gostar de tudo mesmo, né? tudo bem. Mas essas coisas acabam me divertindo. A pessoa botou assim: ansiedade num casal de 60 anos. Vamos falar de um público um pouco mais para frente. Primeiros encontros, ele tem ereção, mas não consegue ejacular. Esse perfil de paciente, você atende muito? Muito, todo dia, depois da pandemia, mais ainda. Eu achei que o mais comum era atender queixas de não ter ereção, por exemplo. Também, né? Na verdade, assim, as queixas todas as queixas relacionadas à performance sexual hoje em dia, elas são muito frequentes, né? E muito relacionado também, eu acredito, a esse perfil, acho que foi até hoje que eu estava vendo que você colocou no Instagram. Você falou assim: ah, eu passei um tempo de tristeza e eu não tomei nenhum remédio. Sim. E as minhas amigas perguntaram que remédio eu tomei, não tomei nada. E hoje todo mundo quer tomar alguma coisa para resolver rápido, né? Isso. Não que as medicações têm o seu papel importante e tem suas indicações e Perfeito. precisa ser tomado mesmo quando precisa, Sim. mas todo mundo quer resolver rápido, né? Então, o que a gente vê hoje é que muita coisa que poderia ser resolvido, porque às vezes o paciente está ansioso, ou porque às vezes ele está cansado, às vezes ele está com uma parceira nova no sentido de recente, né? Enfim, é uma coisa que ele não sabe como vai lidar e gera toda aquela expectativa e o cara não tem uma performance boa. Ele vai no outro dia: não, doutor, porque eu tô vindo aqui porque eu quero tomar alguma coisa, porque... E não é assim, né? Como eu tô falando, o remédio tem esse papel, mas assim, muita coisa você precisa resolver com tua cabeça.
E hoje em dia, eu digo isso depois da pandemia, porque os quadros de ansiedade aumentaram absurdamente depois de 2020 para cá. E isso está atingindo dos 20 aos 70, né? Muito, muito. E esse caso aí específico que você está falando, da sua seguidora aí, é um quadro típico de ansiedade. Né? Não existe nenhuma doença do corpo que impeça do cara ter ereção e não conseguir chegar ao final. Isso é falta de concentração no ato, isso é medo, isso é... Alguma medicação? Ou alguma medicação que dificulta, principalmente o próprio ansiolítico dificulta, tanto que a gente usa para ejaculação precoce, né? Ansiolítico. E é isso aí, é falta de conversa entre o casal, sem dúvida. Muita coisa, muitíssimas coisas hoje de performance é falta de conexão, é insegurança, ansiedade. E a gente hoje em dia tem que fazer esse papel também. De terapeuta. Meio que de terapia, né? Essa terapia, Sim, explicar essa situação. Foi o que Mayara falou, né? No podcast anterior. Ela falou, ela é psiquiatra. E aí eu sempre tive uma mania, do mesmo jeito que eu falei aqui que eu não era muito ligada em urologia, eu sempre tive uma mania de dizer que de todas as especialidades que eu passei, a que eu menos tinha afinidade foi psiquiatria. Eu tenho um motivo para isso, tá? Na época da faculdade, eu passei por um episódio que eu tive uma crise de riso. E eu falei, minha gente, como é que pode a pessoa ter uma crise de riso, né? Enfim. E aí, acho que isso ficou marcado, assim. Não foi por falta de respeito, foi um negócio que eu meio que não consegui... Você não controlou. Isso. E aí, fiquei com isso na cabeça, de que eu não tinha afinidade com psiquiatria. Mas Mayara falou aqui, que um bom médico hoje tem sempre o seu pezinho ali, aquele ladinho para psiquiatria, porque os nossos pacientes demandam isso mesmo, né? Sim. Acho que os seus muito, os meus também, Sem os deles mais ainda. Então, assim, tem demais, né? É verdade. E aí eu acho que tem um pouquinho disso. A gente extrapola a nossa consulta para outros lados também, né? Sátrio, nessa faixa de idade, principalmente, tem aquele senhor que chega com a consulta motivada por alguma outra razão e no final chega assim, doutor, não tem nenhuma amostrinha. Isso aí é muito... Para uso recreativo. Muito comum. Eu tô achando uma risada estranha. Você não tá, não? Talvez, né? Não sei. Muito comum. Só curiosidade. Muito comum. Essa abordagem é muito comum. Pois não, meu amigo, tudo bem? Como vai? O que é que mandas? Não, doutor, tá tudo bem, eu vim aqui só para fazer uns exames. Ah, beleza, tá bom. Não tá sentindo nada? Não tô sentindo nada. Tá urinando bem? Tá tudo bem. Beleza. Toma algum remédio? Não tomo remédio nenhum para nada. Bacana. A ereção tá bacana? Tá ótima. Tranquilo. Ah, tá bom. Então vou pedir seus exames. Aí peço os exames e tudo. Aí entrego. Ó, faça isso aqui, traga pra gente ver. Tá bom. Aí o paciente, quando vai saindo, diz, quase que eu ia esquecendo. Quase que eu ia esquecendo. É massa. Eu tô tendo uma dificuldadezinha, né? Aí o cara foi só pra isso, né? Mas tem todo aquele rodeio. Tem esse perfil. Tem esse perfil também. Mas hoje tem muito cara também que... Tem aquele que a mulher leva, né? Sim. Tem aquele que a mulher leva. E aí, meu amigo, o que é que houve? Não, tá tudo bem. Aí a mulher olha assim, tá tudo bem, fulano? A gente veio só dar uma volta aqui? Tá tudo bem, fulano? Ele disse, porque eu tô tendo uma dificuldadezinha de ereção. Ah, entendi. Quantos por cento das vezes? É raro. Raro, fulano. É triste. Você consegue tirar onda e brincar assim na consulta? Porque eu acho que em alguns momentos eu acho que eu ia entrar na onda. Assim. Depende do paciente. Se você sentir que eles estão tranquilos depende assim. Do paciente, depende muito da pessoa. Que dá, né? Às vezes a vontade às vezes a gente pode errar, né? Eu já errei. Mas aí a gente vai, principalmente com pacientes mais antigos, você vai conhecendo. Isso, aqueles que você já tem um contato, que lhe acompanha. Porque o urologista tem isso, a urologia também tem disso, né? Que você tem aquele paciente que se torna seu paciente fiel. Tá lá todo ano, ou a cada 6 meses, né? Então. Mesa de bar, também. O cara chega e vai falar da esposa, reclamar da esposa, depois fala da filha que tá morando fora. Aí passa 30 minutos conversando da vida, aí de repente, pô, tá bom, doutor, vamos embora. Sim, mas peraí, calma. Pegue seus exames, né? Tem muito isso. Mas o universo do consultório da urologia, ele é bem engraçado às vezes. Eu acredito. É, bem engraçado. De todo mundo que vai para você, então, que você recebe mais é esse check-up masculino. O pessoal vai para poder fazer os exames mais voltados pensando em próstata mesmo. Você está me perguntando assim, hoje no dia a dia do consultório consultório. Muito misto. Muito misto. Hoje eu tenho uma carteira de pacientes que vão todo ano, que são fiéis, que estão lá todo ano.
Eu tenho um paciente que acabou de sair da urgência com uma indicação de procurar um urologista. Cálculo renal. Por exemplo, que já está saindo da tomografia do pronto-socorro com a tomografia embaixo do braço. Os chamados hospitalares normalmente são por cálculo renal. Na maioria das vezes, sim. É o grande carro-chefe, vamos dizer assim, do pronto-socorro do urologista é cálculo renal. Né? Tem esses pacientes da performance sexual hoje em dia, né? Ejaculação precoce, disfunção erétil, muito comum. Câncer de próstata, tumores em geral, né? O que mais? No lado das mulheres, bastante incontinência urinária, né? Infecção urinária, eu acho que também na mulher, né? Muito. Infecção urinária nas jovens, nas mais velhas. Eu vejo muita mulher com variado. infecção de fimose, repetição, né? Fimose. É porque eu não atendo criança, né? Mas a fimose, assim... Mais frequente na população pediátrica. Né? Mas a gente vê muito. Acontece em idoso também. Nesses homens que não trataram na infância. Sátiro, com relação à questão do câncer de próstata, a gente sempre dá muita ênfase, obviamente, à prevenção. E, felizmente, a maioria dos pacientes que você atende no consultório, certamente, você vê lá o PSA e as frações e faz o toque retal e tá tudo bem, tchau, até o ano que vem. Mas e naquela situação em que você identifica a possibilidade de o seu toque, ou então o PSA que você avalia, está traduzindo um câncer de próstata, né? Uma suspeita de um câncer de próstata. Como é que você procede em linhas gerais? Ótimo. Assim, qual seria a conduta e as possibilidades de tratamento? Porque a gente sabe que existem inúmeras hoje. Inúmeras, exatamente. E deixar claro que PSA alto não é igual a câncer de próstata. Perfeito. Né? Você pode ter um PSA alto porque você teve uma ejaculação ontem. Né? Você pode ter um PSA mais alto porque tua próstata é maior e produz mais PSA. Né? Você pode ter um PSA alto porque você andou a cavalo. Né? Tudo isso aí pode aumentar uma prostatite, uma infecção urinária, tudo Sim. isso. Mas o PSA elevado, eles levantam essa suspeita importante que a gente, como a gente falou, a gente é treinado para pensar no pior, né? E o toque também às vezes ajuda, às vezes não. E eu já operei paciente de câncer de próstata que o toque era normal e o PSA era alterado. O PSA era normal, mas o toque era alterado. Então, realmente tem que fazer os dois. E hoje, principalmente de 5 anos para cá, isso é recente, a urologia mudou muito. Nos últimos 20 anos, se você falar hoje com algum professor teu lá do Onofre Lopes, da urologia, os mais antigos, a urologia de 20 anos atrás é totalmente diferente hoje. Né? A urologia evoluiu muito. Então, hoje você, quase que mandatório, você vai pedir uma ressonância muito paramétrica da próstata, né? Que ela vai identificar algum nódulo e classificar esse nódulo, vai dar um nível de suspeição para esse nódulo, né? E a partir de um determinado nível de suspeição, aquele paciente ele é candidato a fazer uma biópsia de próstata. Né? E esse seria o próximo hoje, passo. Ressonância, biópsia. PSA alterado ou toque de próstata alterado, ressonância. Ressonância Nódulo suspeito. indicando o nódulo suspeito, biópsia. A ressonância hoje está tão precisa que há quem diga que no futuro a gente não vai fazer nem biópsia mais. Quando ela tiver a suspeita, né? Como é hoje o câncer de rim, né? Câncer de rim sendo biopsia. Tumor renal hoje, você, pela imagem, você já sabe. Perfeito. Né? Mas não é realidade para a próstata hoje, a gente faz a biópsia ainda. Show, isso é E legal. as opções de tratamento, Sátiro, hoje que se tem para... Quando você biopsia, tá lá. Lesão positiva para o adenocarcinoma de próstata, que é o tipo mais comum, né? Bem... A literatura diz 90%, mas eu acho que nesses 10 anos, acho que eu peguei 2 casos que não eram adenocarcinoma de próstata. Né? Então, aí nessa situação, quais são as possibilidades de tratamento? Porque muita gente deve perguntar, né? Sim. Vai para cirurgia? Tem tratamento alternativo? Porque a gente sabe que existe uma grande variedade de terapias possíveis. Sim. Como é que você, também em linhas gerais, obviamente, aborda a possibilidade de tratamento para esse paciente? Perfeito. Aí agora eu vou ter que pedir licença para ser um pouquinho mais... Técnico? Nem técnico, mas assim, um pouquinho mais demorado na explicação, porque Sem vale dúvida. a pena. Existe eu acho importante, só um minutinho, porque assim, muitos homens correlacionam o tratamento do câncer de próstata ao quê? A disfunção impotência, exatamente, disfunção erétil, né? Então, é importante esclarecer isso para que não haja esse receio, uma vez que a questão seja diagnosticada, né? O quadro seja diagnosticado como confirmatório de câncer de próstata, que isso necessariamente vai acontecer. Né?
Pois é. Existe, dentro do adenocarcinoma de próstata, que é o mais comum, né, vai existir uma classificação chamada a escala de Gleason, né, que nada mais é do que uma avaliação histológica, né, ali no microscópio, o patologista olhando aquela crescimento anômalo de células ali, tumorais, e quanto mais desordenado aquele crescimento ali histológico, mais ponto essa escala de Gleason, aquele tecido vai levar. Então, essa escala de Gleason vai de 1 a 5. Teoricamente, quanto maior, mais grave. Exatamente. O 1 seria o mais tranquilo, o 5 o mais grave. O mais né? desorganizado, o mais grave. Exatamente. E o patologista ele vai pegar aquele maior foco e dar uma pontuação para aquele foco. Por exemplo, Gleason 3. E o segundo maior foco, né, de acordo com aquela desordenação também tissular, ele vai dar uma outra pontuação também que vai de 1 a 5. Como exemplo, sei lá, 4. Uhum. Então, Gleason 3 mais 4, né? Que seria a pontuação mínima 1 mais 1 até 5 mais 5, né? Isso classicamente. E interessante falar, para você ver como as coisas mudaram nos últimos anos e o tratamento vem mudando. Meu pai, por exemplo, foi operado 20 anos atrás por um Gleason 1 mais 2. E hoje, a patologia não classifica mais Gleasons 1 e 2. Você não encontra mais câncer de próstata hoje, Gleason 1, Gleason 2. Não existe hoje Gleason 4, por exemplo, um 2 mais 2. O câncer de próstata mais simples hoje é um 3 mais 3. 2 mais 2 é considerado uma formação tecidual normal. Entendi. Seu pai foi operado desnecessariamente. Não. À luz da medicina que existia 20 anos atrás, meu pai precisou ser operado. Hoje em dia, a gente não opera mais esse paciente. Porque na biópsia desse paciente não vem nem mais câncer. Você vê como mudou. Sim. Né? E hoje, o que é que a gente está vendo? O 3 mais 3, que seria o mais simples. Aqueles 2 focos, pontuação 3 com pontuação 3, portanto um Gleason 6. A gente vê que se for um PSA abaixo de 10, esses pacientes podem até não operar. Por quê? Porque a grande maioria deles não vão avançar, eles não vão evoluir. E é o que a gente faz a vigilância ativa hoje. O senhor vai vir aqui a cada 4 meses, a gente vai acompanhar o PSA, se o PSA se manter abaixo de 10, a gente não vai lhe operar. Daqui a 1 ano, se tiver tudo bem, a gente rebiopsia, faz uma nova ressonância. Se tiver tudo bem, a gente continua indefinidamente acompanhando o senhor. Né? E eu tenho pacientes hoje que estão comigo há anos nessa fazendo a situação, vigilância ativa. Ou né? seja, um diagnóstico desse não é uma... Tá longe de ser, né? Não. Uma sentença. Claro, não. E outra coisa, a gente vê hoje, para os pacientes que precisam de tratamento, que aí eu vou chegar onde você queria chegar. Hoje a gente tem duas frentes terapêuticas, que seria a cirurgia e a radioterapia. Os dois tratam, cada um com suas vantagens, né? Isso é uma coisa que tem que ser discutida com cada paciente. Os dois que podem trazer os problemas de impotência, de incontinência, né? Mas pode trazer. Uhum. Pode não trazer. E se trouxer, pode recuperar. Perfeito. E pode não recuperar. E se não recuperar, você vai reabilitar, vai colocar um esfíncter artificial, vai colocar uma prótese peniana, né? Não adianta você não querer tratar, porque no caixão você não vai ter ereção também. Né? Eu costumo Muito, dizer, doutor, muito bom, Sadrio, tá dizendo isso. Né? Muito bom mesmo. Doutor, mas eu Tá não informando isso vou aí. mais ter ereção. E no caixão o senhor também não vai ter. Como eu ainda dou plantão lá na Liga também, eu acabo pegando alguns pacientes e eventualmente a conversa sai um pouquinho do que é da urgência, né? E eu vejo que tem 2 grandes resistências. A primeira é com relação à impotência sexual e a segunda é com relação ao uso da sonda, que eles acreditam que vai ser pro resto da vida e que não vai tirar, né? E aí, às vezes, eu procuro falar para eles, né? Eles chegam lá em urgência mesmo, você tem que passar a sonda. Eu falo, você precisa agora, não tá doendo? Não tá sem urinar, não tem como. A gente vai passar e essa sonda aqui eu não vou tirar. Você vai voltar no seu urologista e talvez ele também não tire no primeiro momento. Sim. E você vai ter que se adaptar a isso porque não tem outra solução, né? Sim. Mas é difícil, às vezes, o paciente lidar com essas 2 informações, né? Do uso da sonda e da impotência, né? É verdade. Pois é, não, é isso mesmo. É assim, e é importante a gente esclarecer isso. E outra coisa, hoje em dia a gente tem, em relação ao que era no passado, mesmo quando você precisa da cirurgia, você dispõe de técnicas minimamente invasivas, com auxílio robótico para quem pode ter acesso, que minimizam muito a chance disso acontecer. Então, realmente, a pessoa não deve temer a questão
do diagnóstico, né, Sádrio, que está dado. Ah. Eu já ouvi falar, não lembro onde foi que eu li isso, mas que diz que o câncer de próstata parece ser como é que eu vou dizer, uma sina do homem, né? Diz que se o homem vivesse eternamente, né, a incidência seria 100%. Uhum. Né? Não é isso? Mas é isso aí. Tem um trabalho já antigo que eles começaram a fazer... Pegavam os homens de um determinado grupo e começaram a fazer... O paciente falecia por qualquer motivo que fosse e faziam uma autópsia e tiravam a próstata para fazer, né, a avaliação. E os pacientes, cada vez mais se aproximando dos 100 anos, quase que o percentual acompanhava junto com a idade. Então, assim, paciente com mais de 80 anos chegava a 88% de câncer de próstata lá histológico, né? E isso é interessante a gente ver também, quando a gente fala da vigilância ativa, que eu falo daqueles pacientes que não precisam tratar, é porque se você tem pacientes com 80, 90 anos, que você encontra na autópsia o câncer de próstata, então a gente está em busca do equilíbrio entre quem precisa e não precisa ser tratado. Perfeito. Né? Isso é difícil. A gente está evoluindo nisso aí. Nós temos trabalhos em paralelo na cabeça e pescoço e funciona bastante como acontece com a próstata, com a tireoide, né? Pesquisa em cadáver também mostra que a incidência do câncer de tireoide é muito maior do que a gente realmente vê e faz diagnóstico. Isso. A gente vê que o comportamento destas lesões é um comportamento, na maioria das vezes, indolente. Né? Indolente. E hoje em dia nós também temos protocolos de segmento ativo, né? Lembrando que segmento ativo não é não fazer nada. A gente vai seguindo esse paciente e vai observando, comparando, vendo se tem alguma mudança, justo porque, por exemplo, tem essa brincadeira de eu tratar muito idoso, né? O pessoal até brinca que eu sou cirurgiã geriátrica. Nessa hora que chega os pacientes, né, dos seus 80 anos, muitas vezes aquela lesão ali, se você pegar ela por si só e a biópsia dela, ela é de cirurgia. Afinal de contas, ela deu uma pontuação maligna ali. Mas quando você vê o todo, né, dá para você fazer um segmento. Esse paciente talvez não precisasse operar. Algo que antigamente ia operar. E talvez você fosse causar muito mais mal para esse paciente. Afinal de contas, ele muito provavelmente ele tem 80 anos com muitas comorbidades, com muitos problemas agregados. E talvez aquela conduta ali para mim teria sido muito pior. E se eu não mexesse em absolutamente nada, aquilo não ia dar em absolutamente nada. Nossa, exatamente. Entendeu? Então eu acho que eu faço um paralelo muito grande com a tireoide aí. Acho que é muito parecido. Mas é isso mesmo. E compensa bem. E ainda dentro do tratamento do câncer de próstata, Sátiro, tem espaço, acho que você vai confirmar isso aí, porque a gente falou em radioterapia, falou em cirurgia, e aqueles tratamentos que bloqueiam os hormônios masculinos, né? A gente sabe que o câncer de próstata ele se alimenta, né? Da testosterona. Exato. E aí, em que situações vocês normalmente indicam, né, esse tipo de tratamento para os pacientes? Na maioria das vezes é um tratamento paliativo, né? Aquele paciente que ele não tem mais janela curativa, né? E aí, você bloqueando a produção endógena da testosterona, você corta a alimentação, você corta o combustível do câncer de próstata e ele vai ali, não vai desaparecer, mas ele não vai avançar e muitas vezes o paciente... Caiu uma pena. Cai. E muitas vezes esse paciente vai viver a vida e vai falecer no futuro de outra coisa, né? Então com essa estratégia vocês conseguem, assim, dar uma sobrevida com qualidade. Segurar a doença, exato. Inclusive a gente vê muito até fazer bloqueio cirúrgico, né? Sim. Às vezes precisa a castração também. cirúrgica, exato. O bloqueio hormonal ele é usado também como uma estratégia para sensibilizar a próstata para a radioterapia. Interessante. Entendeu? Aí que seria com fins curativos e que o paciente não vai ficar tomando a vida toda. Ele vai tomar naquele período, né, da radioterapia, vai manter depois, acho que mais ou menos, não é tanto minha área aí já, mas ali por uns 6 meses, né? E aí depois para. Muito bem, muito bom. E aí, Gi? As minhas caixinhas eu venci. A Pronto. sua teve alguma coisa diferente? Muito nessa área. Só pra gente terminar, conta aí como é que é a sua vida de urologista nas redes sociais. Porque você é um dos colegas que eu tenho conhecimento que está mais ativo, né, de urologista nas redes sociais. Como é que é o dia a dia
Das perguntas. Das perguntas e Rapaz, questionamentos e directs. assim, é uma coisa que eu já nem resisto mais. Ou é uma né? extensão do consultório, como é? Muitas vezes tem paciente que quer resolver o problema ali, mandar uma, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagenzinha, doutor, porque eu tô sentindo isso. Tem muita foto que os caras mandam. Não, ainda bem que não, né? Ainda bem, né? Ainda bem que não. Eu recebo foto de tudo que você imaginar, exame. De tudo você não recebe, não. Recebo. Você não sabe, mas eu recebo. A insalubridade é grande. Dá vontade, inclusive, às vezes, de responder, não sou urologista. Mas assim, tem muita gente bacana, assim, que sabe usar, né? Uhum. Tem os sem noção que querem fazer consulta pelo Instagram. Mas tem muita gente que sabe usar. Recentemente, essa semana eu fechei, inclusive, um contrato com uma prefeitura aí. Né? Começou com um contrato, um contato de Uma Instagram. conversa. Foi? Né? Então tem muita gente que sabe usar, tem gente que quer uma informação para saber se vale a pena fazer, né? Aquela. Por exemplo, doutor, o senhor faz reversão? Meu marido fez há 3 anos. Numa dessas, Vai ter médico que não né? faz. Exato. Então você. Muito bom. Né? Mas E tem aquela situação que você se diverte, né? tem muito. Você que é bem mais ativo do que eu, você deve ter muita história para contar. A gente se diverte bastante. A gente até conversou, já foi motivo de Giovana, podcast. acho que acredito que seja campeã de cantadas, né? Ah, não tem A insalubridade é grande, amigo. Foguinhos A insalubridade é e grande. olhinhos e corações. Corações. É isso mesmo. Não tá fácil. Muito bem, eu acho que eu esgotei as minhas perguntas. Também. Foi muito bacana a participação do nosso grande amigo aí. Obrigado. Foi ótimo. Amigo. Vamos aproveitar aí que o Novembro Azul tá chegando. É, Tá exatamente. chegando. E tá aí aproximando, tá a gente bem deu aproximado. logo Um spoiler de Novembro Azul. Exato. É verdade. Fez logo um resumo. Queria agradecer a sua Peraí, presença. antes de você agradecer, eu queria só contar uma história que, pra mim, é emblemática de como esse rapaz é um cirurgião. É fofoca? Não, é meio fofoca, né? Tá. É uma história. A gente tava de plantão no Deoclésio, ele vai lembrar dessa história. Chegou um cara com um tiro no abdômen. E esse cara tinha uma lesão na cava, lembra dessa? Na veia cava. Prossiga. Teve algumas, mas. Na veia cava. Não, mas essa eu lembro muito bem. Pra quem não sabe, a veia Já cava. ia explicar. A veia cava simplesmente é a veia que leva todo o sangue do nosso corpo de volta para o coração. É a maior veia do É abdômen. a maior veia do abdômen. Na verdade, é a maior veia do corpo. Né? Uma lesão dela é o terror num plantão. Isso. Aí Sátiro, resumo. com toda a calma que ele tinha, ele disse, André, nós vamos ter que ligar a cava aqui. Só tem essa opção. Eu digo, rapaz, tá bom. Ligar é o quê? Você interromper o fluxo dela, fechar a veia, tapar a veia. E o paciente saiu. E não só saiu, como voltou para esse rapaz depois no consultório. Verdade. Eu disse, rapaz, o cara é um herói. Verdade. Você sabe que, agora você falando, eu me lembrei dessa história. Você sabe que essa história aí foi uma briga de família. Esse cara tomou um tiro de um cunhado. E ele tomou essa lesão foi uma lesão de veia cava infrarrenal, né? Abaixo Para quem está ouvindo a gente, abaixo do rim. Se a lesão fosse acima dos rins, se a gente ligasse a cava, a gente ia interromper a drenagem de sangue venoso dos rins. Mas era abaixo, e aí a gente podia realmente ligar. É porque a drenagem venosa pode seguir por outros ramos, por trás, por dentro pela coluna, né? Precisa de uma adaptação do lombares, corpo, exatamente. mas o paciente vive, né? Isso, exatamente. E esse cara era um cara novo, lutador de jiu-jitsu. E teve uma evolução muito boa mesmo, me lembro demais. E alguns anos depois ele me procurou no próprio Deoclésio, porque ele né, obviamente tinha todo um processo, ele estava processando o cunhado, e ele precisava de alguns documentos. E esse cara chegou lá me procurando, e todo sorridente, me abraçou, e eu olhando para ele, eu disse, meu Deus, né? O senhor não lembra de mim? Eu, não, é fulano de tal. Aí eu me lembrei. O cara tava novinho. Pois é. Novinho. A gente fez muita coisa boa ali. Fizemos, com todas as limitações, né, Sátiro? Fizemos muita coisa com todas boa. as limitações. Pois é, mas eu me lembro muito desse caso, porque pra mim foi emblemático mesmo. É. Mas é isso, amigo. Obrigado pela presença, viu? Obrigado eu. Pra gente foi uma honra realmente ter você aqui. E eu agradeço não só a presença, mas a amizade, a parceria. Eu não tenho uma história cirúrgica, assim, para contar, tirando a vasectomia, que eu auxiliei. Muito mais complexo. Ah, tá certo. Muito legal também. Mas queria agradecer, principalmente pela sua disponibilidade. Sei que o dia a dia não é fácil. Não, mas E aí você conseguiu vir aqui. Esse é o tipo de convite que a gente não
não A gente fica perde, muito feliz não com a sua depende. presença aqui. E agradeço muito toda a sinceridade, toda a parceria. É uma honra fazer parte, inclusive, da família. Eu sou madrinha, né, do filho dele. Aí eu digo que eu roubo o outro também, assim, um pouquinho, porque não é justo eu ser madrinha de um e não roubar o outro, né? Então, muito obrigada por tudo. Valeu. Obrigado a vocês. Show de Seja bola, meu bem-vindo amigo. sempre. Valeu. Valeu, meu amigo.